quer aprender a desenhar. É bem mais fácil do que pode acreditar. Pegue o lápis e sua imaginação, papel, borracha e começa a diversão. Então, galera, na aula passada a gente aprendeu a fazer uma arte final bacana com o nosso dinossauro. Agora nós vamos aprender a fazer uma arte final bacana também, uma arte final bem profissional, usando a volumetria da linha. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá, vou acender a luz e vamos lá, gente. Para fazer essa arte final bem legal mesmo, a gente pode utilizar pincel, caneta nanquim, caneta marcador, e eu gosto de utilizar esse Pilô BP1 Inox 1.0. Ele tem 0.7 também, e ele, apesar de ser uma esferográfica, ele faz um traço muito parecido com o traço da caneta nanquim. Antes da gente começar a contornar, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente sempre contorna primeiro aquilo que está em primeiro plano, ou seja, aquilo que está na frente. Eu vou contornar primeiro agora o personagem, a caneta do personagem, e a última coisa que eu vou fazer vai ser o contorno, utilizando a régua. Volumetria da linha, gente. A gente sempre começa trabalhando, olha só, a forma como eu seguro a caneta, tá vendo? Eu vou sempre puxando para o lado do meu corpo, eu nunca jogo para cima. E vou virando o desenho, vou virando a folha à medida que eu for trabalhando. Sempre fazendo de pouquinho em pouquinho, ó. E percebendo onde eu posso engrossar e onde eu posso deixar fino. Trechos da linha onde são mais longas, onde a linha é mais longa, mais contínua, sempre no meio dela fica um pouquinho mais grossinha. Como esse caso aqui, ó. Quando ela for chegando lá para baixo, ela pode ser um pouco mais fina. Tá vendo? Ela imita o pincel, ó. O que não impede, por exemplo, de depois que eu terminar o desenho, eu olhar visualmente e falar, ah não, eu posso engrossar mais um pedaço. O que não dá é para afinar, gente. Afinar não tem jeito, porque uma vez que você colocou a tinta lá no papel, não tem como você tirar mais. Mas tem como você engrossar, que é a mesma coisa. Quando chegar lá mais na ponta, pode ficar um pouquinho mais largo. Sempre puxando nessa direção, tá vendo? Eu nunca faço assim, ó, porque isso dá mais firmeza. Ó, vou virando folhinha. Aí se não ficar certinho, não tem problema. O importante é treinar. Mas tem que ser bem solto, gente. Você não pode ficar preso num pedacinho toda a vida, não. Deixa fluir. Isso de deixar uma parte mais larga da linha, uma parte mais fina da linha, isso dá isso que chama de volumetria da linha. Se dá uma ideia. A linha passa a ideia de que a figura ela tem um volume. A gente vê muito isso em história em quadrinhos, gente. O que não impede você, se você quiser, de fazer uma linha única também. É bom a gente treinar essa volumetria da linha em vários desenhos diferentes. Às vezes você pode simplesmente fazer algumas linhas, curvas, né? Só para treinar. Tem que tomar muito cuidado também para não deixar tudo muito grosso, né? Muito largo. Às vezes nessa coisa de, não ficou bom aqui, vou engrossar aqui, vou engrossar. Daqui a pouco está tudo uma espessura muito larga. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Aqui, o que acontece? A gente não precisa fazer tudo de um quadrinho, depois tudo do outro quadrinho, não. A gente pode fazer uma parte aqui, partir para outra aqui, para outra aqui. A gente vê aquilo que está por cima. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho essa interrogação que está por cima da linha. Então eu vou fazer ela. E por ela ser um elemento gráfico de expressão de sentimento, ela não precisa ter essa largura toda. Ela pode ser mais fina. Assim como a letrinha lá vai ser, né? Ser fina também, que ela não precisa dessa largura toda. Vamos fazer isso com todas elas. Isso aqui é gosto. Tem gente que gosta de colocar ou tudo preto, né? Pode colocar uma sombra nela também. A sombra que eu estou dizendo é uma segunda aqui, ó, uma projeção de sombra em preto. Agora eu vou fazer esse personagem aqui, né? Ele está por cima da linha aqui, passando por cima da linha. Então vamos puxar ele aqui, ó. Ele não precisa ter exatamente a linha igual a essa. Ou seja, imitar os
largo e fino da linha. Vai ficar um pouco parecido assim, mas ele não precisa estar exatamente igual. Algumas coisas vão estar bem parecidas, né? Agora vamos trabalhar com esse personagem aqui. Bem, gente, agora a gente pode trabalhar com os balãozinhos. Vamos trabalhar com as falas. Primeiro a gente escreve, caprichando na letra. Importante, repetindo, importante que esteja bem legível. Não adianta você fazer um desenho maravilhoso, ter uma história maravilhosa e ninguém conseguir entender porque a letra é ilegível. O que acontece também? Hoje nós temos o recurso do computador. É possível fazer o desenho todo à mão e colocar os balões lá no computador. Essa também é uma opção. Mas se você for fazer tudo à mão, como a gente está fazendo aqui, é muito importante, é fundamental que a letra esteja bem legível. Também, gente, que não tenha nenhum tipo de erro de português, né? Aquilo que eu digo também, você pode ter uma história muito boa, está bem legível, só que porém com erro gramatical. Aí você estragou o seu desenho. Porque história em quadrinho é uma modalidade de literatura, não é simplesmente desenho a ser admirado, não, é uma literatura. Tem uma história, tem um enredo, tem um desfecho. Então é fundamental que ela não tenha nenhum tipo de erro gramatical, nenhum erro de concordância. Fiz aqui o balãozinho com a linha fina, mas depois, se você achar que vale a pena, pode engrossar também. Mas aí é no finalzinho, quando você estiver olhando a história em quadrinho já toda contornada, aí a gente faz uma avaliação se tá bom, se tá ruim, se pode melhorar. A história em quadrinho é assim. É igual um filme, né? É uma produção, né? Essa produção ela passa por edições. Então você vai editando. Agora, gente, eu vou fazer aqui, que está por cima aqui do pseudo meteoro, o título. Então, eu vou fazer o título primeiro. Pode depois também, se quiser, colocar uma sombra, como fez aqui, ou deixar assim mesmo. Agora vamos lá no nosso meteoro. E ela pode, inclusive, sair fora da própria página em quadrinhos. Aqui eu tenho uma árvore que eu acabei não fazendo ela toda. Só fiz uma silhuetinha dela aqui, né? Aqui atrás nós fizemos também uma silhuetazinha de floresta. E aqui uma linha do horizonte. Bem, galera, agora usando a régua, a gente vai fazendo aqui o contorno final. Muita atenção para não ultrapassar, né, o limite. Bem que depois a gente pode apagar também, passar uma tinta, não tem problema.
Mas tem que ter muita atenção também para não passar por cima das letrinhas. Tô passando a linha um pouquinho inclinada assim para ela ficar mais grossinha, tá? A caneta tá ficando, tô dando uma inclinada nela, tá ficando mais grossinha. O contorno aqui fica mais grossinho, né? Tô dando um ângulo diferente. Muita atenção para não sujar a régua, gente. Se sujar a régua de tinta, quando você esbarrar no papel, pode ser que você suje o papel. Na hora de tirar, tem que tomar atenção aqui, ó, porque pode sujar aqui, ó. Aqui, ó, vou deixar o balãozinho, o rabicho do balãozinho, em branco ali a linha, ó. Pra dar essa ideia que bonitinho, ó. Tá vendo? Eu não fechei aqui, eu deixei aberto, de propósito mesmo. Aqui eu não fiz, mas eu posso fazer agora um chãozinho lá, alguma coisa que eu possa pintar uma cor diferente depois, aqui pra cima. Bem, gente, agora é apagar o lápis e daqui a pouco, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a pintarem. Falou, galera? Caprichem aí!